Olá, gente linda. Vamos tomar café com o nosso Deus Pai hoje? Hoje nós estamos no dia 12 de março e o texto diz, a direção certa. Quando chegaram à fronteira de Mísia, tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impeliu, os impediu. Isso está em Atos, capítulo 16, versículo 7. Vamos tomar café? Muito bom. Esta palavra, aí o texto vai dizer, o autor vai dizer assim, ó, quando Paulo estava em sua segunda viagem missionária, tinha a intenção de ir para um lugar chamado Bitínia, mas Deus o queria na Macedônia. É como se você fosse fazer uma viagem, já tivesse comprado a passagem aérea e reservado os assentos, mas de forma abrupta algo o impedisse que precisasse mudar o seu destino. Saiba que muitas vezes uma porta fechada nos leva diretamente à vontade de Deus. É como um semáforo interior, sinalizando com uma cor vermelha para não seguirmos na direção que pretendemos. Paulo em seu coração desejava ir para a região da Bitínia a fim de pregar o evangelho, mas essa não era a vontade do Pai. Talvez Paulo tenha se frustrado com isso, mas logo Deus lhe deu uma nova direção, e foi a partir desse lugar que o evangelho cresceu, frutificou e se espalhou por todo o mundo. Aprendo que uma porta fechada pode gerar frustração ao primeiro momento, mas se nós mantivermos obedientes e confiantes em Deus, veremos que a promessa está logo à frente. Olha que bênção, Ainda que você esteja com a sensação de que perdeu uma boa oportunidade, compreenda que o Pai pode fechar portas para nos proteger e direcionar para coisas maiores. Glórias a Deus. Como você tem reagido quando as coisas não saem de acordo com o planejado? Nesses momentos, temos grandes oportunidades de provar a nossa fé e aprendermos a descansar e a confiar em Deus. Não podemos ter dúvidas do amor e do cuidado dele para conosco. Seja fiel ao direcionamento que receber dos céus e simplesmente confie, É melhor ainda o que melhor está por vir. Lembre-se, seu verdadeiro destino está em Deus. A frase do autor diz: direção é mais importante que velocidade. O devocional é 72, a leitura bíblica é Salmos 32 e a palavra-chave é rota. Que nós possamos seguir a rota do nosso Pai, do nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. Que nós possamos ouvir a voz do Senhor, seguir os passos de Jesus, ali o Espírito Santo nos guiando a toda a verdade. E nós iremos sempre caminhar na direção certa, na direção que o nosso Pai está nos levando. Uma direção abençoada de obediência a Deus. Amém? Que possamos fazer o querer e a vontade do Senhor. Eu vou ler esse texto aqui de Atos, o capítulo 16 de Atos, porque ele tem muitas coisas aqui para nos ensinar. Deus tem muito o que nos ensinar aqui. Olha, a palavra começa assim, capítulo 16. Paulo leva consigo a Timóteo. Chegou também a Derbe e a Lista. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregaram aos irmãos para que os observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Glórias, A visão em Troade. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando, Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Então, assim, foram dois impedimentos. O Espírito Santo não deixou eles irem para a Ásia e o Espírito de Jesus não deixaram eles irem para Bitínia. Olha como Deus é tremendo. Deus tem sabedoria em todos os seus caminhos. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Olha a visão de Deus para a vida deles e para onde que eles tinham que ir.
Deus deu a direção. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Deus é perfeito em todos os seus caminhos. Paulo em Filipos, Lídia é convertida. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura, né, em direção a Samotrácia. Difícil o nome, né? No dia seguinte, a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade, permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentamo-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai. E nos constrangeu a isso. Então aqui, olha, Deus tem propósito para todas as coisas. O Espírito Santo não deixou eles irem para a Ásia. O Espírito de Jesus Cristo diretamente não deixou eles irem para a Bitínia. E aí à noite Deus deu um sonho para eles. Eles tiveram a visão de um cidadão da Macedônia pedindo ajuda. E eles foram para essa cidade de Macedônia. E lá eles tiveram o propósito de pregar para as mulheres daquela cidade. Quando Paulo e os discípulos que estavam com ele foram até o rio, já estava lá um grupo de mulheres orando. Olha só que importância da oração. A mulher, ela é muito usada por Deus. É um instrumento muito importante na vida espiritual. A mulher, ela tem um dom de Deus, de oração, de intercessão, de ajuntar a família, de unir a família, de criar um lar com amor, com carinho, com dedicação, um lar agradável, para ter ali o seu cônjuge, seus filhos, seus netos, todos ali agregados, sua família. A mulher é tremenda. E aí, Deus teve um propósito, converteu a Lídia. E aquelas mulheres que estavam ali, essa mulher era uma mulher bem sucedida da cidade. E ela com certeza ajudou os discípulos com a parte financeira. Porque eles precisavam se hospedar, precisavam se alimentar. Eles precisavam da ajuda financeira. Então também nós estamos aqui para orar, para interceder e para ajudar também na parte financeira aqueles que estão pregando a palavra de Deus. Amém? Então, que Deus abençoe cada um de nós, que nós possamos ter sabedoria para falar do amor de Deus, para pregar a palavra de Deus, para orar, para interceder por aqueles que estão levando a palavra de Deus e por nós mesmos, pela nossa família, para a gente se fortalecer e permanecer nos caminhos do Senhor. Que Deus possa nos direcionar, abençoar a nossa vida, abençoar a nossa família, abençoar nossos projetos e nos ajude a pregar a palavra de Deus e ajudar aqueles que estão levando a palavra de Deus também.